Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, quarta-feira, dia 8, e eu vos trago a palavra do Senhor. Recebemos, Senhor, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Como vosso nome, ó Deus, assim vosso louvor ressoa até os confins da terra. Vossa destra está cheia de justiça. O Senhor é nossa força, esperança e salvação. Atentos à sua palavra, desejamos permanecer fiéis aos seus ensinamentos, hoje e sempre. Deus, pela humilhação do vosso Filho, reergueste o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. É tempo de procurar o Senhor, nos diz a primeira leitura, que é da profecia de Oséias, capítulo 10, versículos de 1 a 3, de 7 a 8 e 12. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora: não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobre-nos, e às colinas: cai sobre nós. Semeai justiça entre vós, e colhereis amor. Semeai justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça sobre vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 105. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendente de Abraão, seu servidor, e filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Que assim seja. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus,
capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura de Oséias, ele denuncia o afastamento de Israel. O povo se deixa seduzir pelos ídolos e se distancia do Senhor. Mesmo em tempos de prosperidade, cresce a injustiça. Ainda assim, há esperança. É tempo de procurar o Senhor. Quem se volta a Deus com arrependimento e fidelidade à aliança encontrará perdão e misericórdia. Então, muitos se deixam levar pelo que conquistam e esquecem que Deus tudo dá, esquecem de agradecer a Deus pelas coisas boas que acontecem, pelos bons cargos que recebem, se esquecem disso, se esquecem que tudo vem de Deus e acabam se deixando levar por coisas do mundo, botando essas coisas em primeiro lugar e se perdem. Mas há tempo de se arrepender e se voltar a Cristo, porque Ele é cheio de misericórdia. Quem se volta a Deus com arrependimento e fidelidade à aliança encontrará perdão e misericórdia. Já no Evangelho, Jesus Cristo escolhe os 12 discípulos, sinal da restauração do povo e do anúncio do reino. Eles seguem o Mestre, curando, expulsando o mal e proclamando a boa nova. Primeiro vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois da ressurreição do Senhor, sua missão alcança todas as nações até os confins da terra e até os dias de hoje, porque Deus destinou os discípulos para proclamar essa palavra, e assim eles fizeram, e outros discípulos, sucessor de Pedro, que até hoje nós temos na Igreja Católica, Igreja de Cristo, o Papa, e a ele devemos obediência, porque assim Cristo nos pediu e deixou os seus descendentes, Pedro e os demais, que depois de Pedro vieram. Pedro foi o primeiro Papa, designado por Cristo, e após dele vieram os demais papas, e hoje é assim. Devemos sim seguir os passos de Cristo sempre, e como ele deixou os seus apóstolos para seguir o seu exemplo. Que assim seja. Portanto, peçamos a Cristo por cada um de nós, que sejamos realmente os seus discípulos autênticos, para que vivamos com generosidade o chamado da evangelização, que sejamos realmente discípulos autênticos de Cristo, levando o seu evangelho verdadeiro que ele deixou, sem tirar nenhuma vírgula e sem pôr nada, porque não cabe a nós, seres humanos, dizer o que é certo e o que é errado das palavras de Cristo, e sim seguir os seus mandamentos, que é o
caminho, a verdade, que é o certo a seguir. E o verdadeiro discípulo cristão não se desvia jamais desses preceitos de Cristo. É seguir os seus exemplos deixados por ele, seguidos pelos apóstolos, e assim sucessivamente até hoje. E ai daquele que se desviar do caminho. Ai daquele. Porque Deus é misericordioso, mas Ele também pune os que não seguem os seus preceitos. Provai e vede qual suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. E hoje lembramos os santos, Santo Agostinho e seus companheiros, porque a igreja tem muitos santos, assim como os apóstolos, muitos que deram e dão a vida até hoje por Cristo. E que sejamos nós também um desses, que entreguemos a nossa vida a Cristo, seguindo os seus ensinamentos e não deixando jamais que ninguém fale contra a igreja de Cristo, o próprio Cristo. O cristianismo está presente na China desde o século V e viveu em liberdade religiosa até o século XVII, quando tiveram início as perseguições e os martírios. No ano 2000, São João Paulo II canonizou 120 cristãos, que eram bispos, padres, seminaristas, leigos e leigas, tanto missionários europeus quanto nativos convertidos à Igreja de Cristo, que sofreram martírio na China desde o século XVII até o século XX, tornando-se exemplos de coragem e de coerência para todos os cristãos do mundo. Agostinho foi o primeiro padre diocesano chinês a dar seu belo testemunho no ano de 1815 com o martírio. E assim, infelizmente, até hoje os cristãos são perseguidos, mas jamais irão acabar com aqueles que realmente seguem os preceitos de Cristo, porque tudo passa nessa vida, só a palavra de Deus que não passa. E podem matar o corpo, mas as palavras jamais, que Cristo vive em cada um de seus discípulos, em todo aquele que realmente é discípulo de Cristo e que dão a vida por Ele e não são esquecidos jamais. E quanto mais se fala, se quer maltratar a Igreja de Cristo, mais ela cresce. E assim será para todo sempre. Deus, em vosso admirável desígnio, revigorastes vossa Igreja pelo testemunho dos santos mártires Agostinho e seus companheiros. Concedei que o vosso povo, fiel à sua missão, cresça na liberdade e dê testemunho da verdade perante o mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Viva Cristo, viva a Igreja Católica Apostólica Romana. E viva a nós, cristãos, apóstolos de Cristo. E não deixemos nunca que ninguém diga nada ao contrário. E que ninguém venha denegrir a nossa igreja deixada por Cristo, fundada por Ele. E viva o Papa, viva os mártires que dão a vida por Cristo, que deram e dão, que até hoje, infelizmente, há essa perseguição. Que sejamos corajosos e sempre levar essa palavra de Cristo, que é vida, que leva até Cristo. Só ela, a verdadeira palavra. Que assim seja. Amém.